Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal, tá bom? Acho que tem 2 ou 3 semanas, eu nem sei que eu não tô postando nada aí no canal, não é nem porque eu não quero estar postando, tá? Mas essa época agora de junho, julho, né, sentada de frio, então eu gosto muito de viajar com a família, eu gosto muito de pegar essas festas juninas, tá fazendo outras coisas que não seja pescaria, tá bom? Até mesmo porque peixe não tá pegando tanto, né? Não tá saindo tanto, né? Mas isso também não é motivo para a gente não tá falando sobre o assunto, né? Então, para não deixar vocês sem conteúdo, eu vou estar falando sobre um assunto que eu gosto bastante. E eu quero estar dando um pouco do meu ponto de vista. Eu acho que é sempre interessante a gente estar falando isso, porque não tem uma coisa assim concreta, né? Eu acho que foi mais das experiências que a gente vai tendo durante o tempo, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta, né? O que que serviu pra gente, o que que não serviu, porque pode talvez servir para alguém, principalmente quem está iniciando, né? Eu acho que quem já é macaco velho gosta às vezes de ouvir esses assuntos, mas acaba que tudo que a gente fala aqui ele já ouviu, né? Eu mesmo, muitos vídeos eu reassisto, eu gosto de ouvir gente falando óbvio, né? Coisa que a gente já sabe, mas a gente gosta de ouvir outras pessoas falando, né? Bom, e o assunto então de hoje eu vou estar falando sobre carretilhas, né? Eu sei que eu tenho milhões de vídeos aí falando sobre esse assunto, mas é um assunto que eu gosto de estar falando, né? Eu tenho aí outros vídeos falando sobre a pesca no inverno, né? Então, assim, eu acho que não tem muita coisa mais a acrescentar para estar falando sobre essas iscas de inverno, né? Então eu quero falar um pouco hoje sobre carretilhas, né? Sistemas de freio de cada carretilha, sistemas de performance, o que que foi bom para mim, o que que não foi tão interessante, o que que hoje eu olharia para comprar uma carretilha, o que que faz diferença e o que que talvez não faça tanta diferença, né? Então vamos lá, pessoal. Eu acho que assim, cada carretilha ela tem um porquê dela existir, cada material de pesca, seja molinete, seja vara de pescar, né? E eu tenho me tornado uma pessoa muito técnica, cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando técnico para não gastar tanto nosso dinheiro com bobagens, com besteiras que não vai servir ou que não vai ser exatamente aquilo que a gente quer comprar, né? Então, para que vocês evitem de estar comprando coisas aleatórias que não vai servir, ter experiências ruins, eu acho super válido esse tipo de vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando então com. Eu vou citar aqui Marine Sports, que foi mais ou menos o que eu comecei minhas pescarias, né? A minha primeira carretilha, eu acredito que eu tinha 18 anos mais ou menos, foi meu primeiro salário, já contei sobre isso, né? Na época era uma carretilha Brisa, 11 rolamentos, me serviu muito bem, né? E ela vinha somente com aquele sistema de freios de pininhos de imã, né? O que que eu tenho a falar sobre esse sistema e depois a gente vai incorporando outros sistemas, né? Vamos lá, pessoal. Esse sistema de freio é o sistema mais comum e mais encontrado em carretilhas de entrada, né? É um sistema ruim, Daniel? De todos, ainda é o pior dos sistemas. Claro que isso vai variar de marca para marca, de qualidade para qualidade. Eu vou chegar um pouco mais nisso, né? Ele não é um sistema ruim. Eu costumo dizer que ele é um sistema estranho, né? O que é isso? Esse sistema de pinos de carretilhas de entrada, tá bom? Que são pinos comuns ali. Eu já tenho um vídeo explicando sobre isso, né? Apesar dos pinos serem ímãs, né? E estarem em contato com o carretel, que é de alumínio, que não tem, não tem magnetismo, aquilo ali em movimento gera um campo magnético, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, e esse campo magnético faz com que aquilo ali tenha uma atração, tá bom? Então, ele vai funcionar? Ele vai funcionar. Mas uma das coisas que você tem numa carretilha de entrada que você vai observando em carretilhas que já são de custo um pouco mais elevado, já são mais trabalhados, é isso, é a eficiência dos freios, né? Você vai ver muita carretilha que tem muita perfumaria, né? Eu tenho uma carretilha que ela tem a manivela em carbono, outra é de ferro. Então, assim, muita perfumaria, né? Mas você vai entender que uma carretilha ela é de entrada, ela é uma carretilha mais do nível um pouquinho mais avançado, que
né, que te traz uma performance um pouco melhor quando você vai para os sistemas de freio dessa carretilha, né? Então, assim, esses sistemas de pino, unicamente falando, ele é um sistema que, para mim, ele é um sistema que ele funciona assim, ele vai fazer o papel dele de arremessar, ele vai fazer o papel dele muito bem de segurar, principalmente contra o vento, em dias que tá tendo vento, ele é um sistema muito eficiente, né? Mas aonde que eu acho esse sistema falho? Esse ele é um sistema que ele segura assim mais o carretel e é um sistema que você não tem uma distribuição contínua de linha. Pelo menos eu percebo isso. Às vezes eu dou um arremesso, o arremesso vai muito bem e às vezes ele segura mais o carretel. Principalmente aí uma dica, tá bom? Quem tem esse sistema de freio, tira toda a folga do carretel. Essa folguinha que a gente deixa aqui lateral, né? Tira toda a folga do carretel. Daniel, por que eu preciso tirar a folga do carretel? Para evitar esse sistema esquisito de arremesso, né? Se a gente tem uma folga de um carretel e a gente tem um ímã, esse carretel fica indo e voltando nesse ímã, às vezes a gente vai ter um carretel soltando demais ou a gente vai ter um carretel preso demais, né? Então tira toda a folga desse carretel e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso, que é o melhor sistema de arremesso, que é o Zero Adjuster, né? Ou ajuste de zero. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mais para frente, não agora, porque senão não vai fazer tanto sentido, tá bom? Então esse ele é um sistema comum, nessas carretilhas de entrada, carretilhas de 300, 400, sei lá, 500 reais que vem com esse sistema. Ela é um sistema funcional, sim, mas ela não é o melhor sistema. Esse que vem com esses pininhos básicos que vem na tampa. Alguns vêm 6, outros vêm 8, outras vêm 10, né? Carretilhas que têm acima de 6 pinos, claro que são melhores, pessoal. Quanto mais pino você tiver, vai agregar peso? Vai agregar peso. Mas o sistema de frenagem são melhores, a não ser carretilhas que têm um carretel muito raso, tem um carretel muito leve, então às vezes nem precisa ter tanto pino desse jeito, tá bom? Sistema duplo de freio, né? Aí eu acho que é onde a Marine Sports ela me conquistou, né? Muita gente fala, eu sou contra o sistema duplo de freio porque aquilo causa uma confusão, né? É melhor ter um sistema só porque você fica evitando. De um ponto eu até concordo, até você entender como funciona esse sistema duplo de freios, né? A Marine Sports ela é campeã nisso. Mas outras marcas, a Maruri, se não me engano, a Maruri Naja tem esse sistema duplo de freios, né? Mas as carretilhas mais famosas da Marine têm o sistema duplo de freios, que é o sistema centrífugo e o sistema magnético, né? Geralmente o sistema centrífugo é de pinos, né? Já teve sistema de bucha também, mas geralmente são de pinos e a gente tem o controle magnético funcionando ali. Daniel, mas para que dois sistemas de freios, né? Pessoal, já expliquei sobre isso também, que nem uma bailarina, né? Se quando ela gira em torno do próprio eixo, se ela quer frear, ela abre os braços. Se ela recolhe os braços para ela, né, para o centro dela, ela gira mais rápido, né? Então, quando você pega, por exemplo, qualquer carretel, ele vai funcionar igual um peão. Se ele tem muito peso no centro, então o giro dele vai ser maior, né? Então, cada vez que você fecha uma bucha dessa, você está agregando mais peso no centro do carretel e está fazendo com que ele gire mais, né? Então, esse sistema, por exemplo, ele é um sistema mais arisco, que é o sistema que a gente encontra, por exemplo, nas carretilhas da Shimano, né? Porém, e é um a favor que eu tenho nessas carretilhas, principalmente as da Marine, que é as que eu conheço bem, ela aliado com o sistema magnético, você sabendo trabalhar esse freio, o que que isso vai acontecer? Você vai ter um a mais, um plus, que você vai ter para girar com mais força esse carretel. Então, eu costumava deixar todos os pinos fechados, ou então apenas um aberto. Tirava todo esse balanço do carretel para evitar esse jogo, né? E controlava apenas no magnético. Eu jogava o magnético às vezes lá no 8, no 9, no 10, né? Daniel, mas aí você está apertando o freio demais. Sim, mas eu também estou acrescentando giro no carretel. Então, quando eu achei esse tipo de regulagem nessa carretilha, né, e eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso, eu consegui
nesse estilo de carretilha com duplo sistema de freio, né? Arremessos que até hoje eu não consegui nem em Shimano, nem em Daiwa, né? São arremessos extremamente soltos, né? Então eu gosto muito do sistema duplo de freio da Marine Sports, eu gosto muito do arremesso dessas carretilhas, né? Ah, ela vinha na série Contender, depois ela passou para as Venator, né? Tem na Lubina, apesar que a Lubina tem a série GS, que é sistema magnético, que eu não recomendo, tá bom? E a Brisa, né? Para mim, é uma das melhores carretilhas de entrada que se tem, que ela já vem com sistema duplo de freios, né? Então, assim, tá nas carretilhas de entrada, mas você já quer dar um plus, tá aí uma ótima carretilha, né? Que é uma carretilha Brisa, que se você souber essa regulagem que eu tô falando para vocês, você já tem uma performance de arremesso muito mais livre, muito mais solto, né? Para poder. E você também não precisa ficar mexendo muito no freio, não. Você regula só no magnético, que é o que pelo menos eu fazia, né? Bom, então passando aí para o sistema de freio, a gente vem para os sistemas que a gente usa na Shimano, né? Por um tempo a Shimano usou um sistema de freio que para mim foi um dos melhores sistemas de freios de carretilha que já existiu. Inclusive a própria Marine Sports copiou na série da Contender SS, né? Que era aqueles sistemas de buchinha que a gente puxava para cima, né? E aquilo ali tinha um controle de freio muito bom que se assemelhava muito ao controle magnético que a gente encontra hoje na Daiwa, né? Esse controle de buchas, para mim, depois veio na série Curado, foi adotado pela Shimano por muito tempo, agora ele tem umas chavinhas que elas se abrem e fecham e tem contato com o carretel, né? Mas aquele sistema ele era um sistema muito bom e ainda é utilizado em algumas carretilhas até hoje, né? E eu acredito que tudo com o tempo acaba que vira vintage, a gente acredita que aquele é o melhor sistema, que esse é o melhor sistema, né? Daqui a pouco vocês vão ver esse sistema voltando de novo, né? Então a gente tinha esses sistemas de buchinhas mesmo, né? Elas eram buchinhas de plástico mesmo, que tinha contato com o carretel ali, que eram muito bons. Que foi um dos melhores para mim da época da Shimano. A série de ouro para mim da Shimano foi nessa época, né? E aí eles vieram com sistemas de chavinhas, né? Funciona, sim, funciona muito bem esse sistema de freio de chavinha da Shimano, né? Daniel, prós e contras desse sistema. Como eu já falei para vocês, esse sistema, quando ele está, as chavinhas elas não estão abertas, elas estão fechadas, ela acrescenta mais peso ao centro, né? Quando você abre, ela vai abrir e ainda vai ter contato com o carretel, né? Então funciona e funciona muito bem, porque ele é um sistema centrífugo, né? Mas ele tem contato ao mesmo tempo, né? Mas qual que é o problema desse sistema? Não chega a ser um problema, né? Ao meu ver, ela não chega a ser um problema. Ele é um problema nas carretilhas de entrada, né? Eu já tive a Shimano Kaios, que ela não tinha regulagem externa, né? Então vamos supor, eu trabalhava sempre com um freio fechado, não, perdão, três freios abertos e um fechado para ter uma performance um pouco maior, né? Porém, batia um pouco, uma brisazinha de leve, um ventozinho vindo contra, ela já ameaçava de dar cabeleira, né? Então eu tinha que ficar abrindo a carretilha e fechando, né? Muita gente, Daniel, mas era só você apertar ali no caps, né, da carretilha e dar um apertozinho ali no carretel, não precisava ficar abrindo a carretilha o tempo todo. Galera, a gente vai chegar nesse ponto, mas o caps, para mim, ele é somente um regulador do balanço da carretilha. Ele nunca foi freio, né? Aquilo ali não foi utilizado, não deveria ser utilizado para você ficar freando a carretilha. Ele não é um freio, né? Então eu o que eu não gostei desse sistema foi somente nessas carretilhas de entrada que você não tinha uma opção de ficar regulando ela, tinha que ficar abrindo sempre ela, né? Então a chance de perder a tampa, a chance de perder um carretel, derrubar esse carretel, amassar o carretel, isso foi uma coisa que me incomodou nas carretilhas de entrada da Shimano, né? Que aí, nesse caso aqui, eu não sei se as novas eles já corrigiram isso, né? Mas vinha na Kaios, vinha na Kainan, vinha na Bezuan, eles vinham melhorar um pouquinho, né? Agora melhorou na SLX, mas antigamente tinha Casitas que já era
a carretilha que veio para meio que para tomar o lugar da curado, né? Série curada era aquela mediana, né? Depois acabou que eles tentaram recuperar isso aí na Cítica, né? Que aí já vinha com corpo em alumínio, já vinha com regulagem externa, né? E aí acabou que passaram para Casitas e hoje em dia a série mediana mais famosa que tem, acredito que até mais vendida, é a SLX, né? Que você já tem o corpo em alumínio, você já tem uma manivela em tamanho bom, você já tem uma regulagem externa dessa carretilha, né? E você já tem internos muito bons, né? Então, para mim, o problema que teve desses freios da carretilha da Shimano foi só essas de entrada de você não ter a regulagem externa. Isso é uma coisa que me incomodava. Não sei se isso incomoda mais alguém, mas ao meu ver incomodava, né? E aí foi quando eu conheci também o sistema de freio Daiwa, né? E aí foi quando eu me apaixonei. Eu acredito que esse sistema aqui é o Magforce Z, que é quando aquele copinho incursiona, né? Produzindo o contato junto com o ímã, né? Ele entra para dentro, então ele acaba que ele é um sistema magnético e um sistema centrífugo, porque esse copo, ele tem acesso, no caso, ele vai produzir atrito com as paredes, né, externas ali da carretilha, né, perdão, interna da carretilha, né, então produzindo um freio magnético e um freio também centrífugo, né. Esse para mim foi um dos tipos de freio que você hoje já encontra em carretilhas de entrada, como essa aqui, não carretilha de entrada, né, vamos colocar em mediana, né, esse aqui é uma Fuego SV-CS, né, que já vem com esse estilo de freio que para mim, assim, de lavada eu não conheço. O único, eu acho que o sistema de freio que eu não conheço é o sistema DC. Eu nunca pesquei com a carretilha do sistema DC, mas acredito que talvez seja o melhor sistema de freio, né? Não é do meu interesse também pescar com a carretilha do sistema DC. Não acho que não faz muito o meu estilo, né? Mas enfim, para mim esse sistema de freio produzido pela Daiwa, eu acho que revolucionou sim o mercado. É, ao meu ponto de vista, um dos melhores freios que eu já vi, principalmente quando ela é casada com o carretel SV, que é um carretel mais leve, mais raso, né? Você arremessa muito bem iscas leves, ele aceita muito bem o arremesso de isca leve. Você não precisa ficar mexendo no freio toda vez que tem um vento, alguma coisa assim. Eu já tive dias de pescaria agora de inverno, de muito vento, de estar rodando o barco, né? E eu não ter que triscar no freio da carretilha, né? Arremessava contra o vento, arremessava a favor, contra, né? E dava aquela barriga na linha, mas o freio ele atendia muito bem, né? E não é um sistema digital, esse que é o mais interessante desses sistemas da Daiwa, né? Então, assim, me apaixonei demais pelo sistema de freio, né? Bom, agora voltando um pouco sobre a carretilha em si. Já falei um pouco de cada sistema, né? O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, né? Mas resumindo, eu gosto do sistema da Shimano, sim. Eu gosto do sistema da Daiwa demais. Eu gosto do sistema de duplo freio que a gente encontra muito nas Marines Sports, mas tem na Maruri, tem outras marcas, tem também, né? O que é mais que hoje eu olharia na compra de uma carretilha, né? Aí a gente já vai para outros quesitos, né? Uma das coisas que me incomoda muito numa carretilha hoje em dia, manivela curta, né? Minha mão ela é muito grande, gigante mesmo. Então, se eu utilizo uma manivela curta, ela acaba que ela dói muito o meu punho, né? Então, é uma das coisas hoje que eu procuro em carretilhas, são essas manivelas ah, bem abertas, né? Daniel, e esses pegadores redondos? Não fez diferença nenhuma para mim, tá bom? Para quem tem mão grande, né, ele até é gostoso de pegar porque você pega com 3 dedos, né? Você não pega igual o outro só com 2, você pega com 3, então ah, te produz um efeito mais suave. Mas se você tem mão pequena, talvez essa dica não vai ser tão útil para você, ou então você vai acabar ficando com raiva de mim, né? Ah, Tipos de carretilha, para que cada uma vai servir, né? Eu acho que tem carretilhas que
vai servir para uso misto, e tem carretilhas que é quando você começa a descobrir um pouco mais sobre performance, né? Hoje, por exemplo, eu não gosto de utilizar carretilhas em pesqueiro, né? Para mim, que carretilha é muito voltada a trabalho de isca, arremesso de precisão, então eu prefiro utilizar molinetes ou carretilhas do perfil redondo para pesqueiro, ou se no Araguaia, por exemplo, né, rio, pescaria que você vai pegar peixe de fundo, para que você vai utilizar um material que ele te dá precisão, sendo que você só vai precisar de um material que ele tenha força para puxar a linha, né? Então não combina muito você pegar carretilhas de performance, tá bom? Para pescaria de fundo, pelo menos ao meu ver, não, né? Então, assim, o que eu descobri com o tempo, né? Algumas coisas assim. Primeiro, carretilhas que eles falam que o corpo são em carbono. A maioria delas é simplesmente um polímero, é um plástico, né? Às vezes, alguns têm até fibra de vidro, que eu já vi também, né? Problema disso, né? Com o tempo, esse material ele retorce sim, né? Por mais que às vezes ele não quebre, se você deixar ele cair no chão, ela vai quebrar ali onde você encosta a carretilha, né? Até mesmo as que são realmente de carbono também quebram, né? Carbono, com qualquer impacto que você dá, a tendência dele de quebra é muito grande, né? Então essas carretilhas que se dizem carbono, né? Que na verdade é um polímero aquilo ali, com o tempo essas torções que ela vai produzindo, e essas torções eu não digo nem só da pescaria, então, às vezes de você guardar na caixa, né? Muitas vezes de você colocar no carro, bater uma porta ali e você acaba prensando esse material, né? Você provoca torções no chassi, né? Então eu tenho algumas carretilhas hoje que falta 2, 3, 4 parafusos que já espanaram, né? Aquilo ali você vai torcendo, o parafuso vai passando na carretilha, né? Acaba que provoca essas torções e eles vão espanando, né? Então, ao meu ver, eu prefiro ter um pouquinho mais de peso e adquirir uma carretilha que tem esse chassi, esse frame, né, que a gente fala, em alumínio, do que ter uma carretilha de carbono, né, com algumas exceções, né, que são as carretilhas no estilo BFS, ou então carretilhas para pesca mais leve, né. Tô até com uma aqui, a outra não está aqui, mas eu vou mostrar essa aqui, que é uma carretilha, por exemplo, que ela não é uma BFS em si, mas ela é uma carretilha para pesca leve. Então, uma carretilha dessa aqui, ela tem um corpo em carbono, faz todo sentido, vai deixar ela mais leve, né? Então, ela é uma carretilha que ela é feita para ser leve. Agora, se você quer uma carretilha de uso misto, vai para uma carretilha com chassi, com frame em alumínio, que ela vai ser muito mais útil para vocês, né? Vamos lá para outras situações que a gente tem também, né? Falei para vocês de carretilhas BFS, carretilhas de uso misto, né? Carretilhas de alumínio, né? O que faz diferença e o que não faz, né? Vejo muita gente hoje, eu já tive carretilhas do estilo BFS, a Curado BFS, eu tenho um vídeo falando sobre ela aí também, né? Onde que essa carretilha ela se faz interessante, onde com a carretilha de uso misto, ou uma carretilha já de tamanho 150, 200, né? Ela é mais interessante. Pessoal, para vocês entenderem, né? A carretilha BFS ela é própria para uso de iscas leves, né? Então você tem ali poucos metros de linha, né? Geralmente não vai passar de 60, 70 metros de linha que você vai conseguir colocar nessa carretilha. Você tem uma carretilha com carretel raso e muito leve, sai da inércia muito fácil, então para arremessar uma isca leve, ela é assim indispensável mesmo, né, para quem não quer utilizar um molinete, por exemplo, né? E você tem um sistema geralmente de ímãs, né, muito poderoso. Tá aí onde eu falo, por exemplo, que tem uma diferença, por exemplo, de uma BFS pura, que é o caso da Curado BFS, né, que é um sistema de ímãs, mas é um sistema de ímãs que é com ímãs, geralmente, me falaram que são de íon lítio, eu não sei se isso é verdade, né, mas foi para mim a carretilha que mais se assemelhou ao sistema de freio da Daiwa, né? É um sistema que eu adorei, foi o sistema de freio da Curado BFS, né? Um sistema de freio dela perfeito. Então, assim, com pouco freio você já vê aquilo ali realmente
fazendo o papel que ela tem que fazer. Você coloca a isca pequena, você coloca a isca grande, bate vento, você praticamente é zero cabeleira numa carretilha BFS, né? E ela cumpre o que ela promete. Ela vai arremessar a isca, por exemplo, de 4, 5, 6 gramas, né? Às vezes até 3, na mesma facilidade que ela vai arremessar uma isca de 8, 9, 10, até 11 gramas, né? Daniel, então se eu colocar uma isca de 18, 20 gramas, ela vai arremessar perfeito. Não, não é assim, galera. Ela se equivale mais ou menos a uma carretilha de tamanho 100, 150, 200, né? Porque o que que vocês têm que entender? Ela sai da inércia muito fácil, né? Mas aí você imagina, por exemplo, quando você joga um peão, né? Se você joga um peão que ele tem pouca massa, né? Ele vai entrar num giro muito rápido, mas ele também vai parar esse giro muito rápido. Agora, se você pega um peão que ele tem bastante massa, você vai fazer mais força para jogar aquele peão, mas ele vai durar mais tempo rodando. É o que acontece, por exemplo, numa carretilha de tamanho 100, 150, 200, que já são carretilhas feitas para vocês arremessarem iscas de 12, 14, 20, 22, 20, 28 gramas aí no máximo, né? O que acontece? Se você tem um carretel com mais massa, principalmente com esse sistema de freio, né, que acumula, quando você joga, ela vai demorar sair da inércia, mas a isca tem peso para tirar ela da inércia, né? Só que quando ela sai da inércia, o giro dela é maior também, né? Então muita gente hoje compra uma carretilha no estilo BFS ou uma carretilha para isca leve para fazer uma pescaria com iscas pesadas, né? Ela vai se equivaler, ela não vai arremessar o dobro, nem 30, nem 40% a mais do que uma carretilha própria para esse tipo de isca, né? Então, cada carretilha tem o seu porquê, né? Por que que você vai estar comprando aquela carretilha X, Y, Z, né? Então, assim, hoje eu tenho carretilhas aí, eu já falei isso para vocês, com 12, 13 anos de uso, né? Eu gosto muito desse sistema da Marine Sports de duplo freio. Eu consigo arremessos gigantescos com ele, com iscas médias para pesadas, iscas de 12, 18 gramas para frente ali. Eu consigo arremessar muito, mas muito mais do que qualquer outra carretilha que eu já tive, né? Já quando a gente fala em eficiências de freios, aí eu já gosto mais das carretilhas da Daiwa, essa BFS eu gosto também, né? Mas cada um tem um porquê de existir, né? Então, assim, dando uma resumida mais ou menos no ponto que eu quero chegar para vocês. Eu acho que já teve gente, por exemplo, me procurando quando eu falei dessa carretilha aqui, a Spark Pro, né? Falando que queria para pescar camurupim, né? Que é o tarpon, né? Na Paraíba, né? Falando, não, é porque assim, eu preciso de uma carretilha que ela arremesse bastante e tal, né? Eu falei, mas qual o tamanho desses camurupins que você tá pegando aí? A gente já pegou camurupins de 1 metro e tanto e não sei o que lá. Não vai aguentar, não é isso que não é o estilo de pescaria dessa isca, né? Já recomendaria nesse caso aí uma SLX, né? Bem reforçada, já recomendaria uma carretilha com sistemas, né, internos em bronze, que é uma coisa que eu vou falar aí mais na frente, né? Até mesmo porque a isca que você vai estar arremessando, ela vai se equivaler, né? Não é porque essa carretilha ela arremessa muito bem uma isca leve que ela vai arremessar o dobro uma isca pesada. Não é assim que funciona, tá bom? Geralmente elas se equivalem, né? Como eu já falei para vocês, quando você coloca a diferença é que você vai jogar uma isca de 4 gramas, ela vai arremessar, vamos, seus 20, 20 e poucos metros. Você vai pegar uma isca de 12 gramas, ela vai arremessar os seus mesmos 20, 30 metros ali, né? Não tem tanta diferença, né? O esforço físico, mecânico, né, que você faz também é menor. Então, você tem uma carretilha para cada tipo de pescaria e é assim que funciona. Você vai ter uma vara para cada tipo de pescaria, uma linha, um anzol, uma isca para cada tipo de pescaria, sim, né? E é isso que traz a esportividade, né? Então, carretilhas para pescaria leve, geralmente são aquelas que têm 160, 170, 200 gramas. Recomendo sim, mas para que tipo de pescaria? Pescaria de traíra, pescaria de tilápia, pescaria de tucunaré amarelo, né?
Ah, Daniel, eu pesco também aquele saicanga, esses tipos de peixe sim, são indicadas, né? Passou para o tucunaré azul ali para frente, já não é um tipo de material que eu estaria recomendando, porque geralmente são materiais que você tem um sistema mais leve dentro. Você tem o peão, geralmente em bronze, né? A bronze ou latão. E você tem um sistema motriz em alumínio. Ah, Daniel, faço a pescaria uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses, então pode ir tranquilo, isso não vai estragar. Eu tenho carretilhas aí com sistema motriz em alumínio, né? Geralmente a coroa em alumínio, que tem mais de 13, 14, 15 anos, que ainda não tem desgaste, mas pouco desgaste, ela ainda está totalmente funcional, né? Mas assim, o sistema de alumínio geralmente para mim é um sistema feito para pescarias leves, né? Se você está sempre pescando tucunaré amarelo, iscas mais leves, geralmente o sistema de arraste é o que mais estraga a coroa. Então, se você gosta de pescar com iscas mais pesadas, se você gosta de pescar com a hélice, né? Procura evitar um pouco a coroa em alumínio. Já vai para coroa, peão em bronze, né? Daniel, mas quais carretilhas têm esse sistema, né? É um pouco difícil a gente estar falando isso para vocês, porque isso não é de marca, isso vai muito de modelo, né? Então, assim, mas geralmente a gente tem as carretilhas da Shimano com coroa em alumínio, então para iscas mais leves é bacana, né? As da Shimano, a grande maioria é coroa em bronze, eu acho que a da Daiwa praticamente todas também têm coroa e pinhão em bronze, então assim, eu hoje dou preferência a carretilhas sistema 100, 150, 200, né, que já são carretilhas maiores, com coroa e o pinhão em bronze, tá bom? Porque já é para pescaria mais pesada, não tô falando de peixe, tô falando de isca, tá? O tucunaré, por incrível que pareça, se você não for, por exemplo, para um local onde tem tucunarés azuis muito grandes, né? Geralmente ele é um peixe que ele vai dar uma explosão muito grande e vai cansar rápido. Ele não é igual um tambaqui, ele não é igual a algum outro, um dourado, né? Então, assim, o tucunaré raramente ele vai estragar a sua carretilha, né? Mais difícil você estragar a sua carretilha desenroscando alguma coisa, trabalhando uma isca pesada do que necessariamente brigando com o tucunaré. Claro, passou para a Amazônia dali para frente, eu já recomendo que você tenha um material um pouquinho melhor, né? Ah, então, assim, tem os seus porquês, né? Ao meu ver, então, carretilha de isca leve, peixe leve, até iscas até 10, 12 gramas aí tá tranquilo você utilizar carretilhas que tem um sistema de coroa em alumínio e, porém, se vai escolher uma carretilha com a coroa em alumínio, pegue carretilhas leves, né? 170, 180 gramas, né? Agora, se vai para carretilhas um pouco mais pesadas, já dê preferência para o sistema de peão e coroa em bronze. Vamos lá. Tamanho de manivela já falei para vocês. Sistema de freio, pessoal. Isso é muito importante. Sistema de freio mesmo, de drag de carretilha, né? Ah, as carretilhas de entrada, isso todas elas, praticamente todas elas, se a gente fala da Marine, da Maruri, da própria Shimano, elas vêm com freio que eles chamam de D'Artagnan, cada um dá um nome. Aquilo ali tudo é plástico e um plástico de péssima qualidade, né? O que que acontece com aquilo com o tempo, tá? E até as primeiras Shimanos, aquela Corado 200Z, a Chronarch eu não sei, mas acho que a Chronarch também naquela época, né? Vinha com um plásticozinho azul que vem dentro, que aquilo é uma porcaria, tá? Eu já perdi muita pescaria, muito peixe por conta desse sistema de freio. O que que isso acontece? Aquele freio ele vai esquentando, ele vai ficando liso conforme vai passando e ele não tem aderência na coroa, né? E ele derrete de uma forma tão grotesca que ele gruda no sistema da coroa, da carretilha, aquilo ali é um saco para você tirar, né? Então toda, para mim, Daniel, eu vou pegar uma carretilha de entrada, igual eu tenho as venhas aqui, adoro também.
Ah, é uma carretilha de entrada? É, mas a primeira coisa que você vai fazer antes de fazer uma pescaria, eu vou levar ela para pescar tucunaré azul, alguma coisa, já leve para uma pessoa fazer as devidas lubrificações, né, na carretilha, geralmente vem muito seco, né, e já peça para trocar o sistema de freio dessas carretilhas, né. Qualquer carretilha de entrada vem com esse tipo de freio, então tem que trocar, tá bom? Mas isso não é um problema específico de uma carretilha. Isso você vai encontrar nas Shimanos de entrada, a Kaios, a Kainan, acho que a Bezuan também tem. Você só vai começar a encontrar um freio melhor um pouquinho na SLX, né? Isso vai acontecer nas da Marine, acho que até a Brisa, eu não sei agora como é que tá, se a Brisa Light já tem sistema de carbono, né? E também não é todo o sistema de carbono que é bom. Tem uns que são horríveis, tá? Tem uns que saem dando tranco. Então, quem é especializado em carretilha, ele vai fazer o devido lixamento na coroa, ele vai fazer o devido lixamento no disco para não deixar ele dando esses soquinhos, tá? Esses soquinhos atrapalham demais. Se a isca ela não estiver saindo, a linha ela não estiver saindo liso, você vai correr o risco do peixe dar pequenos arranques, né? E o tucunaré, com aquela boca mole que ele tem, né? Que aquilo ali, a gente sabe que é só uma membranazinha, né? Dando esses arranques, ele vai rasgar a boca e vai sair. Então, tudo isso são detalhes que você tem que observar, né? Ah, Fala então sobre o tamanho do controle externo de freio, tá? Não compre carretilha que não tenha controle externo de freio. Para mim, uma das experiências piores que eu já tive foi, inclusive, com Shimano, né? Com carretilhas de entrada da Shimano sem controle externo. Você tem que ficar parando toda hora para regular controle interno, correndo o risco de perder isca, parando a pescaria, né? Então, tem que ter um controle externo, tá bom? Outra coisa interessante, frame eu já falei. Carretel. Daniel, carretel fundo, carretel raso, carretel BFS, que é bem levinho, né? Carretel SV. E o que você me fala sobre carretel? Bom, de novo, né? Vai depender do tipo de pescaria que você vai fazer, né? Agora, na época de inverno, eu estou utilizando mais carretel SV e carretel BFS, né? Por quê? Porque eu diminuí o tamanho das iscas, né? Cachorro latindo, tá? Vizinho aí. É... Diminui o tamanho das iscas de 10 gramas para baixo, você vai precisar de um carretel leve, porque você não vai ter um arremesso muito bom, até mesmo porque a gente está numa época que está ventando bastante, né? Então, assim, carretéis no estilo BFS, carretéis mais raso, agora na época do inverno, são muito bons, né? Eu estou utilizando, mas você saiu dessa época agora ah, de frio, né? Porque agora os peixes estão se alimentando mais de iscas menores, né? Eu gosto muito do carretel SV da Dive. Eu acho que é um carretel que ele atende bastante estilos de pescaria, né? O dia que o peixe está querendo uma isca mais leve, ele vai conseguir arremessar. Tucunaré azul, tucunaré amarelo, então ele abrange bem, né? Mas assim, se você não pesca só o tucunaré, se você precisa de mais do que 70, 80 metros de linha, precisa colocar uma linha da bitola maior, tipo de 0,23, 0,27, 0,30 milímetros, né? Você vai precisar de um carretel médio, um carretel fundo. Isso é bem simples da gente entender, né? Geralmente, tucunaré não precisa de muita linha. Mas se o tucunaré é grande, você precisa de uma bitola de linha bem grossa, né? Muita gente que pesca na Amazônia utiliza 50 libras, então é um carretilha com, não, perdão, é uma linha com a bitola bem grossa. Então você precisa de um carretilha que tenha um carretel um pouquinho mais fundo, né? E é claro, se você vai para carretilhas 300, né? Aquela Ligios mesmo da Psifan, uma Curado 300, né? Carretel bem fundo porque você vai pescar dourado, você vai pescar outros tipos de peixe que são mais de fundo. Então isso aí fica bem específico, né? Ah, Velocidade de carretilha, lembrei, né? A gente tinha algumas carretilhas que não produzem mais, infelizmente, nessas velocidades. A gente tinha Dive Alphas que ainda era na casa dos 5 ponto alguma coisa essa carretilha, né? Depois a gente teve o básico, que era 6.3, 6.5, né?
Hoje em dia o básico virou a 7.3. A gente tem a 8, a gente tem até a 9, né? Que são carretilhas para mim muito específicas para quem trabalha a hélice, né? Acho que fora a hélice não tem nenhuma outra isca que você vai precisar de uma carretilha de recolhimento 9, né? O que que eu acho sobre cada recolhimento? A 5 infelizmente não existe, né? Por que infelizmente, Daniel? Galera, numa época, eu, por exemplo, eu tinha curado a curado BFS recolhimento 8 acima para iscas leves desse tamanhozinho. É mais fácil a gente mudar o equipamento do que a gente mudar o costume. Eu tenho o costume de trabalhar iscas no estilo stick, trabalhando rápido, dando pontada, né? Então eu tenho aquele costume às vezes de pegar no calor do momento, pegar uma outra isca e acabar tendo que trabalhando rápido, né? Então você vem arrastando uma isca pequena porque o recolhimento é muito alto, né? Nessa época de inverno eu já percebi muito isso. Eu já percebi que às vezes um companheiro que está do lado, trabalhando um molinete de recolhimento baixo, 50, 60 centímetros de linha, né, que recolhe. Então, estava usando carretilhas. Isso já aconteceu comigo, pescar o dia inteiro com carretilha de recolhimento 8. Aí, de repente, ter que trocar o equipamento, vai lá e pega uma carretilha de 6,3 agora, na época do inverno, né? Arremessar e pegar o peixe, né? Por quê? Porque ele está com um comportamento mais lento, né? Então, assim, você ter outros equipamentos, principalmente de recolhimentos diferentes, é muito interessante. É muito interessante você ter uma carretilha 6,3 para essa época agora do inverno. É muito interessante você ter uma mais rápida, né? Ou então trabalhar com as duas. Você vai ver que faz diferença sim, né? A peixe está mais lento, a carretilha é mais lenta, né? O peixe está mais precisando de mais um gás, chamar a atenção, às vezes a carretilha é mais rápida, né? E isso já fez muita diferença comigo, eu já percebi isso, né? Claro que ambos têm sua situação. Se você tem só uma C3, por exemplo, você pesca de barco, é uma situação muito ruim. Você arremessa para frente ali, o motor elétrico está indo, você está tentando trabalhar, mas a velocidade do motor elétrico está maior do que a velocidade da carretilha, né? Então, para mim, a 7.3 hoje ela é um coringa, né? 7.3, 7.5, né? Na faixa dos 70, 76, até 80 tá no nível interessante. 79 ali no máximo centímetros por uma nivelada tá numa coisa bacana para uma carretilha mista, né? Agora, por exemplo, tá entrando na época do inverno, vai pescar mais com barco parado ou tá pescando de barranco, nessa época agora 6,3 ela é melhor, tá bom? Principalmente para iscas de meia água, tá? A de superfície, de uma velocidade maior, ela sempre ajuda a cansar menos a sua mão, né? Mas essas de recolhimento menor, para meia água, eu já percebi que faz diferença, sim, faz muita diferença, né? Até molinetes, eu já peguei, acho que teve uma pescaria aí que uma vez que a gente tentou carretilha o dia todo, quem estava pescando de molinete, que era o caso do meu irmão, que estava pegando os peixes e tudo, porque época de inverno o peixe estava bem mais é, cansado, vamos assim dizer, né? Fala pessoal, já estava terminando o vídeo e esqueci de falar para vocês sobre um tema que eu estava deixando para o finalzinho, que é o ajuste zero, né? Ou o Zero Adjuster, né? Tem muita gente já falando sobre esse tema, né? Mas é porque realmente para quem quer performance, né? O ajuste de carretilha é ideal. Você ganha aí de 20 a 30% talvez de mais performance no arremesso do seu carretel, né? Eu expliquei já durante o vídeo aí que geralmente o CAPS, né, da sua carretilha, ela é para controlar esse jogo que a gente tem no carretel, né? Eu vou até dar uma folgada, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre esse ajuste aqui da Daiwa, que é o Zero Adjuster, né, ou o ajustador de zero. E vou falar também sobre o ajuste zero, né? Bom, vamos lá. O que é o ajuste zero, galera? Toda carretilha ela vem com esse joguinho aqui, né? Esse joguinho ela atrapalha porque ela fica batendo nessas laterais aqui, né? E também dá aquele arremesso esquisito que eu falei, que é quando o carretel se aproxima muito do sistema de freios, né? Então, tirar esse jogo em qualquer carretilha
ela é muito importante. Você vai pegar o caps, vai girar até você tirar o jogo, né? Vocês veem que ainda tem bastante, né? Essa carretilha da Daiwa, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Ela tem o caps bem escondido aqui, bem chatinho de você mexer, tá vendo? Cheguei no ajuste quase zero. Ela ainda tá tendo jogo aqui. Vamos apertando, né? Até a gente chegar no ajuste zero dessa carretilha. Apertei demais. Um pouquinho de jogo. Pronto, chegamos no ajuste zero. Ela já não tem mais jogo aqui, né? O que isso quer dizer, galera? Quando a gente tira esse jogo da carretilha, a gente evita que a gente tenha esse comportamento esquisito da carretilha, né? E aí a gente vai controlar ela simplesmente no freio magnético, né? A Daiwa, ela confia muito no freio dela e é um freio extremamente funcional, então ela permite a gente fazer isso, né? Geralmente no freio da Daiwa eu estou usando esse ajuste entre o 6, o 5, o 4, né? Aqui, e somente o freio segura o carretel, né? A gente não fica usando caps como freio não, tá? A Daiwa, por confiar muito nesse freio dela e é muito funcional, quando você faz esse tipo de ajuste nela, você ganha aí sim de 20 a 30% mais, quando você não fica utilizando o caps dela. Por isso que ele chama de Zero Adjuster, né? Ele é um freio bem duro e bem escondido aqui, quase colado aqui na estrela, né? Para você não ficar mexendo. Então ele é feito justamente para você mexer e não mexer mais, para não dar folga aqui, né? E você tem você fazendo esse tipo de regulação aqui, você tem uma performance maior, tá? Algumas carretilhas elas não têm o freio tão eficaz igual da Daiwa, mas você também consegue chegar nesse patamar. O que eu sugiro para vocês? Tira primeiro a folga do carretel, joga o freio no máximo, isso em qualquer carretilha, e vai reduzindo até uma hora que ela ameaçar de dar cabeleira, né? Ameaçou de dar cabeleira, sobe mais um pino até ficar numa situação confortável, né? Então, esse é o tipo de ajuste zero que você vai dar em carretilhas, principalmente carretilhas de freio magnético e principalmente carretilhas da Daiwa, que já vem com um Zero Adjuster, né? Que nada mais é do que um caps um pouco mais escondido e mais durinho, para você não ficar mexendo na regulação aqui, né? Mas qualquer carretilha você consegue fazer isso, principalmente carretilhas que têm sistema magnético. Joga no maior e vai diminuindo até chegar num patamar adequado, tá bom? Então acho que é isso, galera. Já falei do recolhimento, já falei do chassi, já falei do material empregado, né, da carretilha. E eu acho que eu não preciso ficar falando muito sobre carretilhas top de linha, porque performance, né, pessoal? Só tem valor agregado. Ah, você tem materiais melhores empregados, você tem uma funilaria melhor, você tem mais conforto, né? Vai fazer um trabalho muito parecido, né? Você vai conseguir talvez extrair um trabalho muito parecido, mas o conforto vai ser outro, né? O esforço físico, né? Tem rolamentos melhores nessas carretilhas, né? Então, por exemplo, Daniel, vou pescar com a carretilha de R$ 300, igual a Spark Pro, ela vai arremessar a isca leve, né? Você vai gostar e tudo mais, mas se o dia que você pegar uma Dive Steez, uma Aldebaran da vida, aí você vai entender o porquê que essas carretilhas elas custam mais caro, né? Mas não é o intuito do vídeo, eu acho que o intuito é só mais falar sobre essas diferenças de carretilhas para quem está comprando a sua primeira carretilha ou quem está querendo adquirir carretilhas diferentes, o que que precisa e o que não precisa, para não comprar várias coisas iguais ou não se arrepender das compras, que foi algumas dessas compras que eu já fiz também, sem analisar tudo isso antes de comprar, acabei me arrependendo, vendi e acabei mudando meus equipamentos para algo que eu realmente queria e que eu realmente acho que vai atender os meus requisitos, tá bom? Então eu acho que é isso. Quem gostou do vídeo, ficou longo, 45 minutos já, tá bom?
Desejo a todos aí uma boa noite, um ótimo final de semana a todos, tá bom? E boas pescarias. Até mais.